a Gigi é, como ela diz, 90% atriz mexicana, 10% perita criminal, porque ela faz um trabalho muito importante, que é desmistificar essa profissão, trazer leveza para assuntos que são altamente, né, delicados e mostrar como a gente consegue lidar com as adversidades, até mesmo dentro das nossas profissões. Então, a Gigi, ela é uma referência na área criminal, as pessoas a seguem, ela tem aí sempre cacetada de milhares de pessoas no YouTube vendo o material dela. Eu me divirto, não tenho nada a ver com a classe, mas é muito bacana a forma fácil E vai de... aprendendo, né, Nina? Sim, sim. E tudo é uma reeducação de tudo. Tudo. Eu adoro quando você fala que não existe CSI, gente. Esse negócio de CSI é só para TV. É Então, exatamente isso. né, trazer aí, humanizar. Eu acho que tem muitas profissões, por conta de muitas dores que nós passamos, não são humanizadas. Então, nós temos várias questões na questão da polícia, né, complicadíssimo no país onde nós vivemos, principalmente quando se fala de racismo. Nós temos tudo que envolve, né, o judiciário, tudo que envolve legislação, é muito tabu para a gente e não chega a informação para nós civis, né, pessoas do dia a dia, e a gente confunde, não sabe o que é o quê. Então, eu acho muito bacana o trabalho que a Gigi faz, porque traz para mais perto, para a gente que não tem. E saber o que é o que permite Sim. cobrar. Permite cobrar e permite que tomadas de atitude sejam feitas justamente em casos como nós temos tido agora. Sim. Como casos que nós não temos respostas, como o da Marielle. E tantos outros. O da Marielle foi um que tomou repercussão nacional. E aqueles que não tomam, né? Exatamente. Por serem pretos, por serem pobres. É a mesmíssima coisa essa questão do Miguel, né? Infelizmente, quando a gente estava... morreu a Águida, morreu o João Pedro, e as pessoas estavam ocupadas pensando nas suas quarentenas, pensando que, o novo normal, minha criança, meu cachorro latindo e eu tendo que trabalhar dentro de casa. Ninguém prestou atenção na cor daquela criança, ninguém prestou atenção que aquela criança deveria ter a sua quarentena respeitada e, por conta, sim, do racismo estrutural, ela foi exterminada, alvejada dentro de casa. E ainda teve, e aí o descuidado, a desumanização é tão grande que tiveram a coragem de levar a criança sem falar um nada para os pais, para realmente tentar fugir, né, da cena, né? Que aí sim a perita entraria em cena para poder investigar. Então Mas você sabe eu como é tenho que é, né? certeza que a perícia do Rio de Janeiro, como já há elementos sendo colocados, né? Que a perícia do Rio de Janeiro será muito boa, será de excelência e trará respostas para algumas das questões. É o que nós, como cidadãos, estamos esperando. Sim. E aí a gente vê o que aconteceu com João Pedro e as pessoas banalizarem. Depois vem o caso nos Estados Unidos do George Floyd e a sociedade estadunidense, tanto pessoas negras como pessoas não negras, reagiram de maneira diferente do que nós estamos acostumados aqui. E daí as pessoas despertam e entendem que, nossa, Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. Nem sabia disso. Só 56% da população brasileira é preta. Nem tinha percebido isso, né? E aí, por conta disso, o caso do Miguel acaba sendo um caso
que as pessoas se sensibilizam. Porque se não estivéssemos numa semana que infelizmente é atípica, que as pessoas estão se mobilizando nas redes, se mobilizando também né, no ao vivo, no presencial. Se não fosse por isso, Miguel seria mais uma vítima e a pessoa, né, a criminosa, ela teria, como ela fez, pagou a fiança dela e não teria grandes problemáticas, grandes angariações para a continuidade da libertação da mesma, né? Exatamente. E a perícia que foi feita lá em Pernambuco, inclusive, eles fizeram a trajetória da criança, ele sozinho, 5 anos de idade, em um elevador, estava no 5º andar e foi parar no 9º andar. E o 9º andar é um local onde ficam os ar-condicionados, né? Ar-condicionados e os condensadores. E ele conseguiu fazer uma escalada. Aqui o Guilherme está pedindo para tu baixar só o som do teu celular e ouvir. Ver se melhorou. Mas aí vão me escutar no meu microfone se eu abaixar? Não, aqui você no abaixando celular? o microfone não tem problema. Ah, tá. Que a pessoa é da tecnologia, mas... Não, eu sou desse jeito, nem te preocupa. A gente vai aprendendo assim. Vê se melhorou. Guilherme aqui tá comigo no WhatsApp só mandando mensagem e olhando. Estão vendo? A gente tá com suporte tanto aqui. Viu? Gente, o negócio aqui tem equipe de live, entendeu? Eu acho que é tanto o negócio da perícia aqui, os detalhes, é tudo muito minucioso, e nós estamos com um perito que ele é da tecnologia mesmo. Que é Arrasou! Então, olha só, o doutor Tiago, lá de Pernambuco, está dizendo que provavelmente haverá reprodução simulada no caso do Miguel. E é importante que tenha e que nós estejamos reportando isso, sabe? Para não cair no esquecimento. Sim. E até por uma questão de saber que existe justiça. Porque o que causa tantos acontecimentos irresponsáveis e criminosos como esse é a certeza de que não vai haver punição, que não há punibilidade. E que isso é o dito normal, né? Ah, essas coisas acontecem. Não, era uma criança que estava brincando. E é bem capaz de ter posts e compartilhamento de pessoas falando: ah, mas a mãe não deveria ter levado a criança para passear com o cachorro. Olha a ideia. É uma mulher preta, né, que faz serviços domésticos, que trabalha há 4 anos na casa, né, dessa dita cuja e do prefeito. Essa mulher, ela é contaminada de Covid-19 por conta da sua patroa, que estava infectada. Esta mulher, quando ela melhora dos sintomas, ela ainda tem que retornar ao trabalho. Já tem uma série de problemas antes, né, da questão derradeira, que foi a morte, a perda do nosso Miguel. O que acontece? Essa mulher não deveria estar nem trabalhando para ser contaminada. Várias pessoas, nós fizemos movimentações, né, de conscientização, para quem não tem muita consciência, né, que a gente sabe que tem pessoal que tem um processo cognitivo um pouquinho mais lento. Então, todo mundo desenhou bastante, falou, olha, as pessoas que trabalham nas nossas casas, as nossas auxiliares das nossas crianças, né, as pessoas que trabalham nas portarias, esse efetivo não precisa estar se expondo. E as pessoas podem normalmente cuidar de seus lares, cuidar das suas crianças, cuidar dos seus pets, né? Exatamente. Se você tem pet, o pet é teu, né? Não é igual a questão essa coisa, tem um jardineiro, tá bom? Você vai ter um jardineiro se você tiver uma floresta dentro de casa. Mas você quer ter planta, você quer ter o negócio do cuidado com a planta é teu. É teu. Né? E aí, a questão do pet, o pet é teu.
A questão, uma coisa é, o pet não tem que fazer cocô 3 vezes ao dia, aí você não tem tempo, aí tudo bem, né? Você paga alguém para levar o pet para fazer cocô. Mas não era o caso. A pessoa Não, estava em casa com o pet, era muito mais fácil ela ir passear com o pet dela, né? E a Mirtes, eu acho que é esse o nome, a sim, Mirtes Mirtes é o estar com nome o da Miguel mãe. em casa, sendo paga normalmente, porque essa família tem condições de manter Sim. a pessoa recebendo. Então é uma série de, né, Inclusive, de ela erratas assim. consta. A Sari, não lembro o nome dela, da empregadora, né? Ela consta Nem na lista de pagamento da cidade do qual o marido é prefeito. Sim, ela está lá enquanto na folha, né, de Isso, funcionária comissionada, e vocês isso. podem ter certeza absoluta que ela não sabe, eu não preciso nem a gente chegar e investigar para saber se ela sabia É, disso. E a outra certeza é que ela provavelmente não recebe o montante que esse cargo né, efetivo ele recebe. Então, aquele dito laranja que você pega os seus pertences, porque é isso, né? A pessoa negra no Brasil, ela é colocada num lugar de não apenas de ser a serviço de, é objeto, objeto. objetificada mesmo. Então, esta mulher é propriedade de. É assim o raciocínio. Como é propriedade de, eu faço o que eu quiser. Se eu tenho um telefone, eu utilizo esse telefone da maneira que eu quiser. Esse telefone aqui vai ser pessoal e esse telefone aqui vai ser de trabalho. É assim que nós utilizamos os objetos que nós compramos. Mas as pessoas esquecem que a gente não está mais, né, no período escravocrata, que as pessoas compravam, infelizmente, outras pessoas. Mas quando se compravam pessoas que foram sequestradas e escravizadas e trazidas para cá nessa condição, as pessoas ainda tinham a ideologia que é um objeto porque eu comprei. E no momento atual, essa mística sobre propriedade do corpo negro continua. Porque esse corpo ele não é humanizado, ele não pode ser um corpo que tenha os mesmos direitos do que eu. Esse corpo ele é estigmatizado e carrega esses estigmas. Aí o estigma do indivíduo, cor padrão, né? Vocês sabem muito bem que frase é essa. O estigma da doméstica. Então, Fica se é uma mulher negra. Ah, não, provavelmente é a doméstica, isso. é a pessoa, é a secretária do lar. Se é um homem negro de terno, é o segurança, né? Então, tem gente que está chamando esse tipo de comportamento racista de vieses inconscientes. E não é bem esse nome. Racismo é racismo, viés inconsciente é uma outra coisa, Coisa. né? E são esses Concordo. estigmas do racismo que faz com que uma patroa sinhá, porque é assim que ela se comporta, como sinhá, que faz com a pessoa que trabalha na sua casa como um objeto. Ah, eu tenho que pagar por esse serviço, então eu vou tirar o dinheiro daqui, que eu acho que eu sou dona, né, do o coronelismo que nós conhecemos muito bem do norte e nordeste do país. Ah, eu vou tirar o dinheiro daqui porque eu sou dono e dona do estado e vou botar o dinheiro na minha casa, porque é tudo meu. Inclusive esse corpo negro aqui e inclusive aquela criança ali que para mim nem é um humano, não precisa de cuidado. Meu cachorro precisa de cuidado. E aí a minha serviçal ela vai passear com o meu cachorro, mas essa criança não precisa de cuidado. Olha a Tanto que não perversidade precisa de cuidado, que entrou no elevador sozinho. sozinho e simplesmente e diz que parece ele tecla lá e ela vê e nada acontece. Então, como se fosse, né, o contrário, né, se fosse
senhora e que estivesse cuidando dos filhos dessa sinhazinha, ela nunca deixaria uma criança, né, de tamanho que fosse, adentrar um elevador sozinha, ou querer, eu quero fazer tal coisa. A gente sabe que criança fala isso, gente. Eu quero, não sei, eu não sei onde está minha mãe, eu quero ver minha mãe, eu vou procurar minha mãe. Não vai, Toda espera criança aqui, faz sua mãe está isso. voltando. E É para você ver que exatamente a isso. pessoa é tão desumana que a pessoa não criou nenhum vínculo com a criança, porque se tivesse criado, ela teria um mínimo de cuidado. E a Mirth trabalha lá há 4 anos, ou seja, durante todo o tempo de vida do Miguel, ela trabalhava lá. Então, como que você não pega um vínculo, né, Com uma criança. com a criança? Para mim, estes não são humanos, sabe? Eles Não, sim não são humanos. não são. É essa a explicação que eu tenho, que não são humanos. E outro ponto é que se fosse o contrário, com certeza nenhum direito a fiança A teria pessoa sido teria. dado. Não teria direito à fiança e teria aí uma sociedade inteira de máscara abraçando árvore, abraçando prédio, falando: meu Deus, que criminosa! Certamente ela tinha ódio da patroa, certamente ela tinha inveja da patroa e descontou na criança. Esse tipo de perversidade que nós sabemos que as pessoas são capazes de reproduzir. É exatamente isso. E seria mais uma na estatística das presidiárias. Que né, e aí você sabe melhor do que eu, o percentual de encarceramento, principalmente de homens negros, né, que é que nós temos aí a gravidade do corpo negro, do homem negro como alvo, né, como alvo de perseguições, como alvo legislado. Então, é um corpo que, no pós-período escravocrata, nós temos aí a lei da vadiagem. Só que você pensa numa questão: essas pessoas que estavam estavam escravizadas, elas são ditas libertas. Essas pessoas trabalham no porto, essas pessoas trabalham vendendo seus quitutes nos centros comerciais, que é onde havia vida. Todo o resto da cidade eram fazendas, eram propriedades, né? Então, essas pessoas ou que já eram alforriadas, ou compraram suas alforrias, ou nasceram libertas, essas pessoas já transitavam no centro, tinha os escravos de ganho também, antes do processo de abolição, que eles transitavam no centro das cidades, né, da época, e faziam comércio. Porque eram os lugares, né, de comércio, onde você conseguia, no mínimo, fazer algum ganho para comprar alforria de outras pessoas negras, porque foi assim que nasceu, não sei se você sabe, a Caixa Econômica do Brasil, ela Não. nasce num benchmark. Eu adoro usar as palavras atuais para exemplificar coisas do passado. Então, a Caixa Econômica, o Dom Pedro faz um benchmark da caixinha que as pessoas escravizadas e algumas pessoas alforriadas negras tinham, que pegavam seus pequenos ganhos e botavam e guardavam para poder comprar alforria de outras pessoas da sua família ou de outras pessoas da fazenda onde aquela pessoa já viveu. E isso era uma prática comum. Só que quando o Dom Pedro vê isso, ele fala: nossa, que bacana para pequenos comerciantes. Então, pequenos Já vê comerciantes ali um podem. negócio, né? Ele vê um negócio, ele fala: pequenos comerciantes poderiam ser incentivados a poupar em uma caixinha para depois ceder esse dinheiro para algo, ou para investir nos seus negócios, ou para emprestar para outras pessoas. E é daí que vem o surgimento da Caixa Econômica Federal, se não me falha a memória, no século XIX, 1870 alguma coisa. Tá? Então, realmente antes da abolição da escravatura.
E essas pessoas estavam nos centros, né? Essas pessoas negras, elas movimentavam já a economia. E é interessante que quando vem a Caixa Econômica, eles não podem... Aí as pessoas escravizadas não podem mais guardar nos bancos o dinheiro, porque aí vem o decreto falando que qualquer posse, qualquer dinheiro guardado por escravos no banco é o senhor que tem que ter a guarda, né? Meu Brasil, o Brasil que eu tanto... É o nosso Brasil, né? Desde tempo, né? Como a gente diz, desde os tempos de Cabral fazendo essas coisas. E aí as pessoas escravizadas passam a não ter a autonomia de fazer com aquela poupança o que elas queriam. Que era... Então, porque o senhor tinha que ali autorizar, e aí muitos escravos param de ser alforriados. Passa-se uma década, chega um estopim do processo escravocrata no Brasil, né? Porque a Revolução Industrial e todo o comércio mercantilista a pleno vapor na Europa. O Brasil, o único país ainda com processo escravocrata, o mundo inteiro liberto e dialogando sobre livre comércio, e o Brasil ainda com o feudalismo, colonialismo e todos ainda, né, naquele atraso mental que a gente vive até hoje. Daí falam as forças também das revoltas. E aí é um ponto bacana depois para a gente voltar sobre... Será que realmente pessoas negras no Brasil não se revoltam? As pessoas estão falando muito isso, comparando com os Estados Unidos. E nós temos diversos casos de várias rebeliões durante vários processos históricos e até o momento de hoje também. As pessoas, mas principalmente aquelas que sofrem realmente na pele, sendo alvo, sendo... realmente exterminadas, essas pessoas são as primeiras a irem às ruas e reivindicarem. Só que não tem um suporte e o apoio da maioria da população. E aí é a diferença. A gente não consegue ter a continuidade dessas mobilizações e não consegue muitas vezes organizar essas mobilizações de maneira tal que consigamos realmente passar a mensagem do porquê daquela mobilização. Mas daí que é o que nós estamos vendo um pouco agora, né? Sim. Tá essa nuance muito, não é nem nuance mais, né? Já está em proporções drásticas. Sim. E aí quando a gente fala dessas legislações que legislam contra nosso corpos negros, quando vem a abolição da escravatura, começam várias legislações para negar a possibilidade desse corpo negro se inserir na sociedade de alguma maneira. Então vem a questão dos imigrantes, né, que ganham terras, não há nenhuma reparação histórica desses corpos que foram escravizados, são jogados para fora das fazendas. Quem não consegue sobreviver fora pede pelo amor, né, dos deuses para ter algum lugar de servir. E aí troca comida por serviço, ou seja, continua num processo de escravatura. E a gente começa a ver que muitos vão para as ruas tentar, de alguma maneira, comercializar. E aí vem a lei, eu acho que da década de 20, século XX, da década de 20, vem a lei da vadiagem, que é uma lei que diz que quem está nas ruas depois de certo horário, parecendo fazer aglomeração ou parecendo não ter um trabalho efetivo, é um corpo suspeito. E aí, que na maioria são quem? Eram as pessoas que estavam em processo de escravidão ou filhos destes que não tem para onde ir, que estão ali em busca de algum labor, em busca de algo efetivo. E essas pessoas, muitas vezes que moravam em cortiços, nos centros, nos grandes centros, ela começa aí a expressão suspeito cor padrão, porque era sempre a questão de ele certamente deve estar com uma navalha, ou certamente, os capoeiristas, né, os que tinham a habilidade
da dança da capoeira. Não, certamente é um ser perigoso que deve ser detido. E aí nós temos em massa a detenção de homens negros, desde desse rompimento fake, né, a primeira fake news, o rompimento com o processo escravocrata e o início das legislações diretamente ligadas ao sanitarismo, na higienização e sanitarismo das cidades, que tem a ver diretamente com o embranquecimento, a tentativa de embranquecimento da população. É muita. E a gente precisa, Gigi, resgatar, porque as pessoas acham que as coisas acontecem por causa de. Ai, porque não sei, foi destino. Não foi destino. Não é destino que a cadeia é toda preta. Não é coincidência. Né? A gente escutou uma debilóide essa semana falar. Eu não compartilhei porque eu falei, eu não vou dar audiência para quem tá querendo surfar. Eu nem fiquei sabendo, não tô sabendo nada. Não, uma hater que veio falar, blogueira horrorosa, tem que ver a página, uma coisa horrível. Depois eu te mando, só para você rir um pouco. A pessoa é uma retardada boçal criminosa. Ela vem dizer que o racismo existe porque a maioria das pessoas negras são as que cometem delito. Então, como é que as pessoas não vão ser racistas? Isso que vocês chamam de racismo, ela fala a si mesma. Isso que vocês chamam de racismo, um pouquinho disso é normal, porque a gente precisa se defender e a gente vai ver quem normalmente rouba as pessoas, quem normalmente mata as pessoas. São pessoas negras, então é normal eu ter medo de pessoas negras. Assim. Simplesmente, e falou, esse negócio de hashtag Blackout Tuesday, Black Lives Matter, é uma tentativa de colocar a nossa população para pensar algo que não é a verdade, porque essas pessoas realmente, estatisticamente, são perigosas. E realmente ela é uma criminosa, porque está na nossa Constituição, previsto no Código Penal, na verdade. Discurso de ódio. Discurso de ódio. Eu mandei para ela no inbox, depois eu vou te mandar, você vai rir. Eu mandei, meu querida, você tá vendo que meu perfil é verificado, né? Então você sabe que a pessoa, é muito fácil encontrar informação minha na Wikipedia, na ONU. Tem vários canais que você pode buscar informações sobre a minha pessoa, né? Racismo é crime, lei XPTO. E você está querendo surfar numa trend de hater. Isso é tão banal para o marketing digital. Isso é completamente básico do básico e muito mal feito. Duplamente retardada. Uma pessoa dessa. Pelo discurso em si e por ser uma pessoa que vive do marketing digital. Sim. Mas uma página. Eu vou te contar. Tá. Não vou falar o nome, não, só para ninguém seguir essa Não dê nome, não, só me mande. Mas eu vou te mandar. Tem um post dela na página que fala assim: ela dá dicas para mulheres, tá, Gigi? Várias dicas para mulheres se empoderarem e tal. E aí tem uma pessoa que chega para ela e fala assim: ô fulana, eu não tenho um apetite sexual da mesma maneira que o meu marido. Então, muitas vezes ele quer, né, ter relação sexual e eu não quero. O que fazer? Aí sabe o que ela fala? Você faz tanta coisa que você não quer, por que você não abre as pernas pro teu marido? Não tem dia que você cozinha, mas mesmo sem querer cozinhar? Por que você não pode satisfazer o seu marido, mesmo sem não ter vontade? Assim, tá lá, na página. Então, uma pessoa que... Não sei o que é pior, uma pessoa dessa ou um monte de pessoas que seguem uma pessoa dessa. Não, e tem 50 e poucos mil seguidores lá, a maioria mulheres, e eu acredito que as pessoas querem ouvir, né, Gigi? O problema é que as redes, muitas das vezes as pessoas te seguem porque elas veem algo em comum. Então, nossa, e aí começa a admirar e falar, eu queria ser igual a Gigi. Nossa, eu queria ser comunicativa igual a Gigi, eu queria ser bonita igual a Gigi, eu queria ter a confiança que a Gigi tem.
olha, mas ela não tá nem aí, tem dia que ela se arruma, tem dia que ela não se arruma, eu queria ter essa autoestima. Olha as coisas que ela fala para mim aquilo que ela fala é positivo. Então as pessoas se identificam, isso a gente fala muito no marketing digital, né? As pessoas se identificam mais com pessoas do que com produtos. Por isso que hoje em dia muitas pessoas são produtos, né? Então é muito mais fácil vender marcas a partir de pessoas do que vender marcas a partir de alguma solução específica. As pessoas não criam tamanha empatia. E aí pessoas como essa acabam falando asneiras e tentam se conectar com as pessoas a partir das inseguranças dessas pessoas. Infelizmente, as pessoas caem nessas falácias, né? Para mim, uma psicopata. Psicopata, porque é altamente irresponsável. Nós Manipuladora. estamos num momento, sabe, cruel, de muita dor, de mortes, de entendimento de como, né, muita gente que não entendia antes, caindo a ficha de como a nossa sociedade é cruel. Foi construída a partir de crueldades, né? Constituída da maneira de sistêmica de estar a partir de privilégios de grupos em relação a outros grupos. E simplesmente utilizar esse momento é muito cruel. E nós temos ainda agravantes que são agravantes políticos, né? Então nós temos aí a sociedade também dividida a partir de pensamentos e o que a gente às vezes até acha que é ideologia política e nem sabe? É simplesmente e achar que existem só dois lados e mergulhar naquilo. Então, é cruel esse momento em que as pessoas precisam voltar algumas casinhas e tentar se conectar com letramentos que nós não tivemos antes, educações que nos foram tiradas da possibilidade de pensar, refletir a partir de fatos. Você botou agora aqui um ponto também que eu bato muito, voltar atrás e se reeducar. Faz uma análise de si mesmo. Eu digo isso constantemente comigo. No próprio vídeo que eu fiz, eu usei um termo que na hora eu não me identifiquei, eu não me toquei do termo. Então, 2 seguidoras foram lá. Gigi, eu tenho certeza que não foi o que você quis falar, mas preste atenção na frase que você usou. Eu digo, vocês têm toda a razão. Inclusive, eu vou ter que me retratar sobre esta frase. E nisso é o nosso costume, sim. É cultural. E nós precisamos acabar com isso. Não existem diferenças. Existem, mas elas não devem ser patamares de melhor ou pior. Uhum. A nossa diversidade é o que nos faz únicos, é o que é a beleza. Em todo o processo, nós somos realmente diferentes em características, mas nós todos somos seres humanos. Todos nós temos potenciais, todos nós temos possibilidades se forem dadas as possibilidades iguais, né? Sim. Porque como Mas o problema é esse, né? Acesso. E aí, por conta da diversidade histórica, e aí é histórica, porque utilizaram de conceitos, né? O patriarcado, ele usa do conceito de gênero para poder colocar lugar no mundo para mulheres, lugar no mundo para homens. Né? Já começa daí. O racismo, ele é utilizado as pessoas começam a ser racializadas por conta de um interesse da expansão territorial da Europa. Simples e puramente. Em África, ninguém falava antes das explorações, das cruzadas, ninguém falava, oi, eu sou negro, e você, eu também sou negro. Não existia termos. E aí, independente, negro, preto, o que seja, não existia uma racialização, porque aí sim, em África, existia um entendimento que a raça é humana e que as pessoas são diferentes dentro dessa racialidade biológica. Isso! Todos nós
temos uma mesma origem, que é na África. As E aí, estão aí. sim. Não tem o que, não tem mesmo que a pessoa se debata todinha, não tem o que falar. Mas nós temos a racialização social, que é quando a expansão da Europa, que antes nem existia. Então, muitas vezes, né, deve ter muita gente aqui assistindo que bate no peito do sobrenome italiano, do sobrenome espanhol, do sobrenome português. Ninguém bate no peito não, porque todo mundo tem o mesmo sobrenome. Mas do sobrenome alemão, Habsburg, e, né, entenda, a Europa nem existia. Se a gente for ver o tamanho do Brasil, nós somos quase do tamanho da Europa inteira. Entendam como que é perverso nós não sermos uma das maiores potências mundiais. E quando eu digo maiores, deveríamos estar no G3, no Concordo G5, com você. e não é no um G20. país que não quebra, balança. Mas pode, é igual bambu. O negócio tá ali, mas flexível e depois volta. Não, Gigi, é um país que tem extensão territorial, é um país que tem pluralidade de climas. Então, nós conseguimos cultivar dentro da agricultura, a pecuária e todas as técnicas possíveis, porque temos todos os climas possíveis dentro do mesmo território. Até mesmo aqui em São Paulo, se você for ver, você consegue ter uma diferente. Quando você vai mais para o sul, para perto do Paraná, você tem um cultivo. Quando você vai mais para o norte, para perto do Mato Grosso do Sul, você tem outro cultivo completamente diferente. Eu fui aprender sobre a araucária lá no Mato Grosso do Sul e a galera falando, não, mas é um cultivo do norte de São Paulo. Que se estende para cá. Então, para a gente ver, a gente está falando só de um estado. Imagine o nosso país em esfera continental. Nós não temos problemas climáticos, não sofremos de furacão, não sofremos com vulcões. O nosso clima, se a gente for ver a temperatura, mesmo quando é muito frio, só lá no sul, que faz muito frio, mesmo assim, são temperaturas totalmente suportáveis a um frio do Canadá, a um frio da Noruega. É uma coisa, e o calor, né? Tudo bem que Cuiabá tá aí para vencer estatística de calor, mas realmente esse aí eu senti, viu? Né? Eu já fui muito a Manaus, sabia? Eu trabalhava. Eu achava que eu ia suportar Cuiabá, mas ganhou de Manaus. Ganhou de Manaus, sabe por quê? Eu falo isso? Que eu trabalhava numa multinacional japonesa, que você já imagina qual é, e ela manda em Manaus inteira, né? E, pelo menos lá ali na região da Zona Franca. E aí eu ia muito para Manaus, e toda vez que eu botava o pé em Manaus, gente, eu sentia vertigem. E eu sou carioca. Eu não sou paulistana, eu não sou, sabe, da região sul. Eu sou carioca, acostumada com calor, sabe, com umidade e tudo mais. E Manaus, e as pessoas falaram, você acha que Manaus é quente? Porque você nunca foi a Cuiabá. Eu fui para Cuiabá. Mas, enfim, quando a gente fala da Europa, que sofre terrivelmente em relação a território que não tem território, e o território que tem não é fértil, quando a gente fala de séculos atrás, a Europa nem existia, era o norte da Ásia, tudo era Eurásia. Não tem matéria-prima. Não tem, e aí tiveram que explorar, tiveram que adentrar o continente que ali estava, logo ali, né? Primeiro com as civilizações no Egito, o nosso berço também humanitário, depois desceram pelo continente africano, que tem 54 países. 54 países. Então, a África é tão grande quanto o Brasil, que tem seus 26 estados. Então, entendam como é a importância desses territórios para outros territórios do mundo que se alimentam e que sempre usurparam das nossas riquezas, por conta da nossa fertilidade e prosperidade. Então, como que esses territórios se tornam territórios
não tão férteis quando a gente fala do sistema econômico que é implementado após a nossa exploração. Então, essas explorações que são feitas a partir da tentativa de nos diferenciar enquanto seres humanos. Então, os europeus chegam na África e olham, nossa, mas o que eles têm de diferente de mim? Não, a pele deles é escura, o cabelo deles se conecta com o sol, é para cima, o nosso é para baixo, a boca deles é grande, a nossa é pequena, o nariz é largo, o nosso é fino. Então, eles são parecidos com macaco. E a gente não é, então eles são inferiores e nós não somos. E começa a tentativa de ver a diversidade como algo que poderia justificar a eugenia. Eugenia nada mais é do que uma raça se achar superior à outra por conta simplesmente de ser de determinada raça. Então, em todos esses processos que nós sofremos hoje de desigualdades raciais no Brasil, nos Estados Unidos, eles têm um fundo, e esse fundo é sistêmico. Isso não é papo de esquerda, isso não é papo de comunismo, isso não é papo de socialismo. Eu sou, fundadora do movimento Black Money, olha o nome, Money, e nós entendemos muito bem qual que é muito importante e todos são merecedores. Sim, e a gente deixa bem explícito, bem enegrecido as questões para as pessoas não só pensarem, mas agirem em prol de realmente termos uma sociedade mais justa. Indo direto nas feridas, indo direto nos problemas. E não passando pano. E não achando que, não é bem assim. E aí, quando acontece esses crimes que aconteceram, ficam, meu Deus, isso acontece, como as pessoas são más. Eu estou mal pelo que aconteceu. Isso acontece todos os dias. Pelo menos no Rio de Janeiro, meu amor, acontece todos os dias. É exatamente isso. Um ou outro ganha a repercussão que ganhou. E a verdade é que as estatísticas, elas não diminuem. Elas não se reduzem. Elas só aumentam. E agora, já que estamos todos comovidos com o que aconteceu, é hora de se repensar. É hora de se rever como personagem dessa história, sim. Eu preciso me colocar como personagem ativo nessa história. Porque a partir do momento que eu me calo, a partir do momento que eu permito com o meu voto, com as minhas escolhas, eu sou também partícipe desse aumento desse tipo de crime. Sim, o silêncio é uma ação, né? Eu costumava dizer que eu pegava o início e o fim do processo. Lá como professora do ensino fundamental maior, básica, 6º, 7º, 8º ano, eu tive muitos alunos que eram muito inteligentes, mas já eram aviãozinhos do tráfico. Esses mesmos alunos que eu vi os demais professores não valorizarem, o mesmo padrão era o que eu pegava mortos aos 14, 15, 16 anos ou que mataram. Então eu dizia, você deixa de olhar para esses hoje. Amanhã eles podem estar mortos ou matarem. Uhum. E não se coloque fora da linha de culpabilidade também. Muitas das vezes essa criança, esse jovem só precisava de um incentivo de entender que existia possibilidades dentro da área de educação e com educação intencional, com educação direcionada, poderiam chegar a outros lugares. E como nós temos muitos que galgam, que alcançam.
E aí vem outro patamar da conversa, que é a que te move ainda mais. De não ver os preços em cargos altos. Porque são tão competentes quanto. E por que não estão? Porque ninguém quer levantar da cadeirinha do privilégio, né? Ceder. Poder não se cede. Poder ou se toma ou se retoma, né? Então, quando a gente fala de espaços, esses espaços de alta liderança, nós estamos falando com quem dita a política no mundo. Né? Não é à toa que a eleição se ganha com banqueiro, não com bancário. Né? Eleição se ganha a partir de apoios a campanhas, a partir do que será melhor para a economia. E quando a gente fala dessa economia, nós estamos falando das grandes empresas. Eleição se ganha pensando se teremos investimento externo ou não. Ou não. E investimento externo vem de iniciativas privadas. E quem vai deixar uma pessoa preta num cargo de poder de botar assinatura e ditar se ali tem dinheiro ou não tem dinheiro? Essas pessoas, como assim, se elas nem pessoas são? Como assim, se elas estão aqui a serviço de e não enquanto existência? Como que essa pessoa vai sentar à mesa comigo e falar comigo de igual para igual? No máximo, eu vou ceder um lugar, um espacinho na minha mesa para essa pessoa sentar, e quando eu quiser eu mando ela sair. Então, por isso que quando a gente fala, né, no movimento Black Money sobre autonomia, nós estamos falando de apoiar nossos próprios negócios, de gerar empregabilidade, oportunidade de educação para pessoas negras a partir de negócios negros que incentivem e invistam nos nossos projetos sociais. Porque aguardar que as coisas aconteçam, a gente costuma dizer que a mão que chicoteia, uma mão chicoteia, outra mão guarda o privilégio. Com que mão que vão te estender? Aguardar mais quantos anos do pós-abolição que nós temos aí? Né? 132 anos. É uma geração e meia, se eu for falar. E aí eu poderia falar, Gigi, provavelmente um ancestral seu poderia ser muito bem dono de ancestrais meus. Olha, e falando de bisavô, não estou falando de gente muito longe na minha árvore genealógica. Né? E Sim. Quando a gente fala também quanto a luta das mulheres negras ser uma luta que precisa iniciar com a fala de raça, é porque há 80 anos atrás, há 90 anos atrás, as mulheres brancas estavam lutando por direito a voto. As pessoas negras não estavam nem enquadradas o direito a nesse voto direito. tinham. Sim, não tinham. E nem poderiam entrar nessa luta de direito a voto. As mulheres brancas estavam lutando por direito ao trabalho. As mulheres negras nunca pararam de trabalhar, de serem serviçais. Vide Mirtes, vide Miguel Morto. Né? Então, nós nunca tivemos essa opção de queimar sutiã. Mesmo direito. Não é o mesmo direito dos homens. O homem negro, ele nem está nesse lugar de trabalho. Ele está marginalizado desse lugar. Então, a gente precisa, sim, quando falar de mulheres negras, falar de raça primeiro. Porque um homem negro, filho de Mirtes, foi morto. Um homem negro, João Pedro, foi morto. George Floyd, um homem negro, foi morto. Todos eles tinham mães, o George Floyd tinha filha, tinha esposa, e essas mulheres negras, elas sentem o reflexo aí sim da solidão da mulher negra por conta do extermínio do homem negro. É simples. E no caso do George Floyd, o que mais me choca é que o policial estava sendo filmado, tinham pessoas gritando para ele parar, e ele não temeu. Não temeu o que poderia acontecer com ele, porque Não. o ódio, racismo é ódio, né? Como misoginia,
como homofobia, são manifestações de ódio à intolerância que vive dentro de você, né, pelas pessoas não iguais. Então, e também é uma estrutura de poder. E ele estava ali Numa posição de poder. Em posição de poder. Eu tenho a vida dele em minhas mãos, em meu joelho, e eu faço disso o que eu quiser. Né? Então, essas manifestações de poder, elas são de diferentes maneiras. Só que quando chega a vias de fato, numa movimentação muito mais drástica, a gente chega numa mortalidade. Mas quanto da nossa psique ela é perdida, a nossa saúde mental ela é exaurida por conta das movimentações racistas, né, você sabe com quem está falando. Sim. Você é a empregada da casa? Não, eu sou a dona da casa. A dona da casa sou eu, se enxergue. E você está num lugar, como eu várias vezes cheguei em clientes, e eu ser a gestora do time, e alguém perguntar que horas que a Nina vai chegar, que não chegou ainda. E eu na frente da pessoa. Né? Então, isso é manifestar que eu tenho poder sobre você, você nunca vai ser igual a mim. Então, para que eu tenho que lutar para ser igual a alguém? Eu não quero. Eu quero simplesmente ser diferente e ter o lugar, o acesso, as oportunidades criadas no mesmo nível, no nível de equidade. Porque quando eu falo de igualdade, eu parto do pressuposto que as pessoas estão partindo do mesmo lugar. Eu preciso falar de equidade, porque as pessoas partem de lugares diferentes. Então, numa corrida, se eu sou uma mulher negra, eu parto 2 quilômetros atrás da Gigi. Sim. E no meu caminho vai ter buraco, vai ter muito muro. mais buracos, muitos. E no caminho da Gigi vai estar asfaltado. Então, como que vão falar? Não, Nina, olha só, fica aqui do lado da Gigi, não fica 2 quilômetros atrás, não. Nós daremos as mesmas oportunidades. Mentira, porque meu caminho vai ter buraco, vai ter muro. O racismo vai fazer isso no dia a dia. Eu já tenho uma herança, um legado. Eu tenho família que depende de mim por conta de um contexto histórico. Eu tenho eu já moro a 3 horas do trabalho. Aí eu tenho que pegar o trem, eu tenho que pegar o ônibus para chegar. Então, não é a mesma coisa de quem mora do lado. Eu tenho que pagar aluguel. Muitas vezes aquela pessoa branca juntou com a outra pessoa branca, trabalharam, conseguiram juntar um dinheirinho e compraram a casa própria. Eu, enquanto mulher negra, estou sozinha, estou criando um Miguel. Eu ainda tenho que ver se meu filho está em casa, eu tenho que chegar no horário para o meu filho estar em casa, porque se meu filho estiver na rua, ele é morto, como várias crianças foram. Ou se ele estiver em casa, muitas vezes ele vai ser morto também dentro de casa. Então, não tem igualdade para o contexto histórico que existe no Brasil. Não existe possibilidade de igualdade. Nós precisamos lutar por equidade, por intencionalidade, por pessoas se mobilizarem intencionalmente para acabar com as desigualdades que nós passamos, sofremos. E a partir daí, sim, começar a dialogar num lugar melhor, num lugar de mais paralelo, num lugar de igual para igual. E é por isso que nós trabalhamos para a autonomia dos nossos negócios, para alavancagem, para a utilização de hackeamento com técnicas de tecnologia, com apoio, serviços financeiros subsidiados para empreendimentos, com campanhas, né, chamar a galera para doar, para o Impactando Vidas Pretas, a nossa campanha de fundo emergencial para renda básica para famílias negras. Porque morremos mais de Covid-19, ainda tem isso. A letalidade de pessoas negras é maior, 32% mais chance de morrer de Covid-19 do que uma pessoa branca contaminada. Uma vai para o sírio-libanês, a outra vai para o SUS. Uma tem teste no primeiro dia, a outra não tem teste. Sim, as condições sanitárias, tem a questão
ou eu compro sabonete ou eu compro comida, né? E como é que eu vou lavar a mão durante 20 segundos, não sei quantas vezes ao dia? Como é que eu vou comprar álcool em O gel gel, valendo 30 o reais? álcool em gel. E como que eu vou deixar de trabalhar no Uber? Como eu vou deixar de trabalhar no Rappi? Como eu vou deixar de fazer as entregas de motocicleta? Como eu vou deixar de estar no caixa de supermercado, que são serviços essenciais? Como eu vou deixar de estar no balcão da farmácia? Como eu vou deixar de estar na portaria, na segurança do teu prédio? Eu não Nina, posso, nós já eu não tenho temos esse só direito. 1 minuto e 38. Obrigada, E eu quero, Gigi. assim, te agradecer, porque a tua agenda eu sei. E eu sei que eu estou te perturbando por essa Que nada, foi um oportunidade. Já tem prazer. muito tempo. E eu fico muito feliz de você, não por essas circunstâncias, mas da tua vida, do teu propósito e do que tu tens feito. Você e muitos outros. E eu acredito que com educação e com o movimento que gera mais movimento, virá. Porque são guerreiros. E a força que nós temos veio de vocês. Obrigada, Gigi, pelo convite. Obrigada pela resiliência da agenda. Eu fico